Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Segundo, estava próxima a festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só um instantezinho, meditemos a palavra de Deus, sempre tão rica, nós que pedimos a saúde, o dom de Deus. E nós vemos aqui que na leitura do livro Ezequiel, ele diz que jorrava do templo, saía um rio, né? E uma água e em direção leste, portanto, o mar Mediterrâneo está a oeste, corria em direção a leste, lá no Rio Jordão, vai até o Mar Morto, que não tem vida, e essa água que sai do templo leva vida. E então, nessa linguagem simbólica, mostra que a palavra de Deus, ela vai em direção onde não tem para levar a vida. E ela vai chegar até lá, no lado do Mar Morto. Elas correm para a região, para o oriente, para o leste, e lá vão levando a vida, né? E onde o rio chega, todos os animais ali poderão viver. Haverá peixes em abundância, porque as águas trazem saúde. Jesus também veio, essa água de Deus, a vida veio da água, e Jesus também veio trazer para nós a saúde, a vida, a salvação, a cura. Tanto que a palavra salvação no grego e cura pode ter o mesmo termo para expressar essas duas coisas. Então, mostra então como que Deus vai se revelando aos poucos e mostrando que a religião, a mesma religião do Antigo Testamento, ela é para levar vida e não morte e guerra como fazem agora lá contra aquele pobre povo, né? Então, por isso que aqui também no Salmo, ele reflete se os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. É a água que traz a vida. É a palavra de Deus que traz a vida. Porque a palavra de Deus, ela não vem trazer guerra nem ódio. Não vem trazer isso. Embora usem o nome de Deus, esses falsos pastores, falsos padres, falsas religiões, usam o nome de Deus para justificar guerras que levam à morte, né? E aqui a leitura do Evangelho nada mais é do que um texto que nos mostra como Jesus se preocupou com a casa de Deus, que é onde a gente tem que aprender a cuidar da vida e não uma casa de comércio. E por isso ele pega o chicote e os expulsa. E isso, claro, ele diz, né, depois que expulsou tudo isso, né,
tirar isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, né? Expulsou, né? Então, os discípulos depois lembraram, de fato está escrito lá, o zelo por tua casa me consumirá. Então, por causa desses falsos religiosos e falsas religiões que se espalham por todo lado, que querem a morte, tem até um grupo pseudo-católico que rezava para a morte do Papa. E quantos falsos católicos não ficam nessa onda, né? O zelo por tua casa me consumirá. É porque Jesus zelou pela casa de Deus, ele acabou na cruz, por esses falsos religiosos. E como tem hoje em dia também, e com pinta de católico, de cristão, né? E são falsos, botam Jesus, matam Jesus. O zelo por tua casa me consome. É por isso que são também esses, de novo, a história se repete, também se colocam contra o Papa, né? Então, claro que sinal, que autoridade tu tens para fazer, para falar isso, para fazer isso. Destruir, disse, esse templo, em 3 dias eu reerguerei. E é claro que Jesus, então Jesus falava do templo do seu corpo, né? Porque ninguém consegue derrotar Deus, né? E também aquele homem fraco que aqueles judeus colocaram na cruz, mataram, maltrataram, cuspiram, e teve essa agonia terrível numa cruz, né, por causa dos religiosos da época, né? Não se mata a vontade de Deus. E por isso Jesus ressuscitou, e por isso ele está vivo até hoje, e por isso que a igreja, esse grupo de pequenos, fracos, pecadores, como todos os apóstolos, como todos nós, pecadores, medrosos, que até abandonaram Jesus, mas depois foram para frente. E esse pequeno grupo, estamos celebrando a Basílica de Latrão, de onde o Papa ensina ao mundo e os cristãos, e os católicos, ensina esses. E quem não aceita já está fora, já se auto-excluiu da igreja. Então, esse grupo de cristãos venceu o Império Romano. O Império Romano se foi. E outros impérios se foram, combatendo Cristo, combatendo o Evangelho, se foram. Que bom lembrar a Basílica de Latrão, que depois, com esse texto, matam Jesus, mas depois o próprio poder tem que reconhecer que aí tem uma força que ele não pode controlar. Ele não pode, porque é a força que vem de Deus. É uma força que vem de Deus pelos pequenos. É a força do Evangelho. Não é força de armas, de poder, de dinheiro, de riqueza, de mídia, que a gente pode comprar para noticiar mentiras e mentiras, como agora fazem em relação à guerra. Para dominar a narrativa. Foi consagrada em mais ou menos em todo o ano 303, inicial, logo em seguida tem essa primeira igreja. Vamos agradecer a Deus que nós temos um lugar que tem da origem, e sobre ela sentaram muitos papas, e vão sentar ainda, porque de Pérsia, de vitória contra esses corações duros, empedernidos, acima de Deus, porque nossa única casa é este planeta Terra. Muitos querem negar. Não pode destruir à vontade, pode queimar as matas, né? Vamos ver os rios secando lá na Amazônia, né? Vamos queimar o mato. Vamos, né? Esses bandidos, né, vão fazendo. E não é assim, né? O Papa Francisco está bem atento, inspirado por Deus. Ele laudato si, louvado seja o Senhor. Né? Laudato Si agora, nos 10 anos desse documento, ele fez um outro documento pequenininho, que é um mimo que vale a pena a gente ler e meditar, que vem lá da cátedra, lá de São João vem da cátedra de Pedro, da casa do Papa Francisco. Laudato Deum, louvado seja Deus.
por essa criação que nos permite viver e respirar por enquanto, né? Se a loucura humana não continuar destruindo a natureza e com isso vai eliminar a humanidade e eles juntos, né? E eles juntos, né? Porque os ricos não vão escapar, não tem outro lugar para eles ir morar. Eu não tenho uma fazenda lá fora, eu vou pegar uma espaçonave e vou lá para outro. Não existe, eles vão morrer aqui também. Vão morrer aqui também. Estava falando agora, foi hoje cedo, estava escutando. Ela é de origem, assim, judia lá e tudo mais, porque está no Brasil há muitos anos, não é? Eu percebi a fala dessa mulher, é uma mulher sábia. Que os próprios judeus estão reagindo contra aquilo que está acontecendo lá. Mas a nossa imprensa não, a nossa imprensa continua sempre sendo a besta do Apocalipse. Né? Muito bem, vamos fazer o ofertório, colocar nossa vida nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, como nós estamos.